Graça e paz, meus irmãos. Amém? Como você está? Como está o seu coração? Hoje o climinha já deu uma mudada, já deu uma virada. Eu estava conversando com a irmã Tiana mais cedo ali, ela falou, dentro de casa estava tão quentinho, tão gostosinho. Aí vim, coloquei uma roupa, quando eu saí aqui fora, meu Deus, que gelo. Essa é a Curitiba em que nós vivemos. Irmãos, queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Eu vim aqui nessa manhã com um objetivo, com um desejo no meu coração muito forte, de encorajar você e de fazer com que você saia daqui com o coração cheio de esperança. Tenho ficado incomodado um pouco com o fato de que toda vez que eu prego, as pessoas me encontram no corredor e falam, poxa vida, bateu forte hoje, hein? Eu falo, meu Deus, eu preciso recuperar essa minha estigma, porque eu estou estigmatizado como alguém que bate na igreja. Meu Deus, você bateu muito hoje, Lívia. Eu falei, gente, eu nem tive essa intenção, então eu estou aqui com o objetivo de fazer com que você saia daqui com o coração alegre, não sentindo que você apanhou de mim, porque eu não tenho esse desejo no meu coração. Mas é que a minha fala geralmente é um pouco agressiva e parece que eu estou querendo bater em vocês, mas não é verdade, estou me defendendo. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, que diz o seguinte, todo mundo abriu? Vamos lá. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor bendito, obrigado por aquelas portas abertas, obrigado por essa casa de adoração, obrigado pela liberdade que nós temos de te cultuar livremente, sem amarras, nós não somos hostilizados por estarmos com essas portas abertas. Obrigado por cada pessoa que livremente passou por aquelas portas e está aqui. E obrigado por esse ajuntamento de pessoas que estão reunidas em Teu nome, cantando essas canções, expressando essa adoração, expressando essa gratidão sobre quem o Senhor é. Eu peço, Deus, que o Senhor haja em nós, haja nos nossos corações, haja na nossa mente, no nosso intelecto, Senhor, de forma que ao nos depararmos com essa porção da Escritura, nós saímos daqui com um sentimento profundo de querer corresponder às Tuas expectativas, Senhor. Eu peço então que Teu Espírito Santo me use, fale através de mim, Senhor, e que se há porventura alguma barreira espiritual impedindo que o Teu povo entenda aquilo que a Tua palavra quer dizer, que ela caia por terra em nome de Jesus, e que nós saiamos daqui com o coração cheio do Teu Espírito, cheios da Tua palavra e cheios de esperança, que é o Senhor quem pode nos proporcionar. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu havia dito, o meu objetivo
é encher o seu coração de esperança e de lembrar você de algumas coisas muito especiais e lembrar você de coisas que às vezes a gente precisa ser lembrado enquanto cristão. Eu tenho a impressão de que não só eu, todos vocês enfrentam lutas, cada um tem as suas batalhas pessoais, alguns mais expressivamente no âmbito familiar, outros na parte financeira, alguns na colocação dos estudos. Cada um de nós carrega consigo alguma batalha, alguma inquietação, algum motivo para se queixar, para apresentar diante de Deus. E é muito interessante porque acabei de me lembrar que eu falei assim, poxa vida, isso aqui aconteceu e eu vou usar isso daqui para falar com o pessoal, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje cedo. Hoje cedo teve uma maratona, né? Eu não sei. É uma maratona, é maratona que fala. O povo estava correndo aí, tinha umas ruas que estavam fechadas. E lá na frente de casa tinha assim um recorte bem certinho da Rápida, assim. Então, bem do lado que a gente sai de casa, estava fechado, porque o povo estava correndo. E aí eu acordei cedo e tinha uma galera, assim, a gente olhava lá em cima, assim, um monte de gente vindo correndo e uma fila gigantesca de carro, assim. E era muito interessante, porque alguns passavam correndo assim, ó, correndo, tipo, ultrapassando todo mundo, e uns iam correndinho assim, do tipo, vamos no meu ritmo aqui. E aí o interessante é que, enquanto a gente estava, eu acordei um pouco mais cedo, aí a Mari logo em seguida acordou, milagre, mas daí a gente começou a ouvir muita buzina, assim, pé, e começou a ouvir uma gritaria, um buchiche, um bafafá, e a gente colocou a cabeça na janela assim, aí tinha um carro querendo sair da garagem, e o guardinha lá que estava na organização do evento, tipo, falando que ele não podia passar porque o povo estava correndo, e aí alguns carros tentando furar o bloqueio, um bafafá, uma gritaria, e aí a Mari vira para mim, aí teve uma hora que um cara buzinou assim, ficou segurando a buzina assim, quase um minuto seguido, e eu assim, meu Deus, que caos, que pessoa perturbada, e aí a Mari lá, tipo, do banheiro gritou, meu Deus, o que está acontecendo? Daí ela saiu do banheiro, e ela falou assim, meu Deus, será que... Aí ela falou assim, talvez até a hora da gente ir pro culto, já tenha... A gente conseguir sair, né? Não sei se a gente vai conseguir sair do condomínio, porque tá aí esse bafafá. E aí é interessante que eu fiquei vendo aquilo assim, eu falei, cara, isso tem muito a ver com o que eu vou falar com a igreja hoje. Várias oportunidades a gente vê na Bíblia, Paulo falando a respeito da nossa vida cristã, comparada a ela a uma carreira, a uma corrida, né? É muito interessante que a pessoa que está lá engajada, né? Eu imagino que eu acordei antes das 6 horas, e aí eu imagino que esse povo que estava lá, naquela energia, com aquelas roupas, com aqueles tênis, correndo, eles estão acordados muito antes das 5 para poder se engajar nisso daí. E aí eu tenho a impressão de que... A impressão não, aí o que eu fiquei percebendo assim, é que essas pessoas correndo, elas estão lá engajadas num objetivo. Quem acorda essa manhã, quem está engajado, quem está lá correndo, sabe por que está correndo. Sabe por que está ali naquela rua, naquela hora da manhã, naquela circunstância. Mas a pessoa que quer sair do condomínio e que não tem nada a ver com essa corrida, fica meio irritada porque fica assim, né? Tipo, meu Deus, eu ir fazer o que eu tenho para fazer e esse povo está aqui atrapalhando a minha passagem. E eu pensei que isso se parece muito com a nossa vida cristã. Nós estamos correndo uma carreira que nos foi proposta, fomos encontrados pelo Espírito Santo de Deus, e a partir de então, nós todos internamente, todos os que foram alcançados por tão maravilhosa graça, compreendemos que nós temos uma carreira a ser corrida e percorrida. E essa carreira, ela não é muito linear no sentido de nós sabemos todo o trajeto, nós sabemos tudo o que vai acontecer. Nós não conseguimos saber se nessa correria a sola do nosso sapato vai abrir, se vai ter algum buraco que foi formado de uma semana para outra, se vai ter algum motorista que vai tentar furar o bloqueio, vai tentar impedir a gente de fazer o que a gente está fazendo. Se a gente vai ser acometido por uma cãibra terrível, que vai fazer com que a gente tenha que parar de correr. Mas o fato é que todos nós estamos correndo. Alguns correndo mais depressa, outros correndo mais lentamente ali no seu ritmo. E a vida cristã é meio semelhante, puramente semelhante a isso, porque eu tenho a impressão, eu como sedentário que sou, ontem a gente estava aqui com os jovens, né?
E aí a gente locou um futsabão, o pessoal brincando, aí falando assim, quantos minutos, quantos minutos? Aí o pessoal bem assim, vamos colocar 7 minutos. Aí eu falei, meu Deus, gente, 7 minutos é pouco, porque quem está lá dentro, o tempo passa assim. Quem está aqui fora, que está só olhando, esperando entrar, tipo, fica ansioso, né? Aí daqui a pouco, assim, na primeira partida, as meninas entraram, começaram a brincar. Aí daqui a pouco elas olharam assim, 7 minutos é muito, tem como diminuir, que a gente não aguenta mais. Aí eu falei, meu Deus, não é possível, né? Aí meu time entrou, falei, vou lá, vou fazer a minha parte. Quando eu olhei assim, eu já estava assim, com taquicardia, morrendo quase. 3 minutos de partida, eu estava assim, eu vou morrer, eu sou jovem, eu tenho tantos sonhos. Minha esposa, né? A gente não tem nem um ano de casados. Aí terminou a partida com 5 minutos, eu saí arrastado assim de dentro do futsabão. A Sara correu com uma água assim que ela viu que eu estava passando mal e uma cãibra horrível na minha perna, assim, que juntou um monte de gente. A Isabel, não, tem que esticar a perna. Eu, não estica, não estica. E foi um show à parte ali. Mas isso tudo para dizer uma coisa. Eu não fazia ideia do quão sedentário eu estava e do quanto aqueles 5 minutos me renderiam assim um pré-infarto. E o quanto eu não estava prevendo isso. É tanto que eu não me recuperei. Foi a única vez que eu fui, eu falei, eu quero ficar vivinho, porque amanhã eu tenho que pregar no culto. E a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, a nossa trajetória, ela é envolvida por esse caminho. Uns mais condicionados, outros menos condicionados, mas o fato é que uma corrida gera um desgaste. E uma corrida gera um tipo de dor. Eu não acredito que a pessoa que está lá correndo até o final do circuito fala assim, nossa, cheguei e não foi nada para mim. Tipo, nem tô... Para mim, corria 2 vezes esse percurso. Eu tenho a impressão de que as pessoas que cruzam, tem inclusive muita gente que vai nesses eventos com o objetivo de, meu Deus, eu só quero chegar até o final. Eu consegui fazer o trajeto inteiro sem morrer, eu estou feliz. E às vezes a nossa vida cristã é assim, a gente vive, vai vendo os desafios e a gente é traspassado por várias dores, por vários desconfortos, por várias inquietações. E quando a gente lê esse texto, a gente fala a respeito, então, dos sofrimentos que a gente vem vivendo, dos sofrimentos, e ele faz um comparativo, então, faz o comparativo de tempo, né? Nós fomos resgatados por Deus, tirados de um charco de lodo imundo. Esse Deus nos coloca nessa corrida e nós temos dentro da nossa mente, nós sabemos, está embutido na mente do crente, que um dia nós seremos manifestados em glória junto com Cristo. Se você é crente, você sabe que o final dessa carreira é quando todos nós encontrarmos o nosso Senhor, e aí haverá acabado a corrida para todos nós. Mas até que isso aconteça, nós somos traspassados por inquietações, por sofrimentos, por angústias. E essa mensagem é para você, que está enfrentando a sua angústia particular. De fato, eu não sei mensurar quanto tipo de angústia está reunido dentro desse espaço. Mas sabendo que você é um ser humano, eu tenho a convicção de que você enfrenta a sua demanda interna. Então, o meu objetivo é fazer com que você pense a respeito de algo que é muito importante. A gente precisa pensar que nós temos uma corrida, nós somos assolados por diversas inquietações, por diversos sofrimentos. A própria natureza, como fala o texto no versículo 19, diz a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a própria natureza sabe que quando nós formos revelados com Cristo, a própria natureza vai ser liberta de um jugo de escravidão e de um jugo de humilhação e de um jugo ruim. Então nós sabemos que a natureza criada por Deus está sujeita a uma frustração, está sujeita a uma vaidade que é passageira. Da mesma forma como nós precisamos saber que os nossos sofrimentos, eles são passageiros. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que a palavra de Deus é a bússola que nos orienta? Você crê que essa palavra tem poder para mudar a sua vida e para mudar a maneira como você enxerga o seu dia a dia? Você tem convicção de que a palavra de Deus ela é útil para corrigir a sua vida, para te ensinar, para te instruir em justiça? Se você crê nisso, então você precisa abrir o seu ouvido
e ser lembrado de que todos os sofrimentos que você está vivenciando, todas as inquietações que você está vivendo, todos os percalços que você tem enfrentado até aqui, eles têm um motivo, eles também nos levam para uma direção. E aí eu te pergunto, os teus sofrimentos têm te levado em direção à cruz? Os teus sofrimentos têm te levado para qual direção? Quando você pensa no nosso maior referencial, que é Jesus, como é que você imagina a trajetória dele? Minha mãe sempre fala um versículo que eu acho sensacional, assim, ela sempre fala isso, ela fala assim, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E geralmente em situações muito difíceis, assim, ela sempre fala, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Quando a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo, a gente sabia que Jesus sofreria muito. Jesus participou dos sofrimentos mais diversos porque ele precisava fazer um sacrifício que nos redimisse. Então o nosso Senhor sabe muito bem o que vai no fundo da nossa alma. O nosso Senhor sabe muito bem qual é a situação que você se encontra quando você deita a sua cabeça no travesseiro. Ele sabe o que você sente quando mais uma vez você é atingido por uma intempérie, mais uma vez algo que você planejou deu errado, quando mais uma vez o que você estava sonhando há tanto tempo foi interrompido por algo que aconteceu de maneira, abre aspas, inadvertida. Mas o fato é que nós que somos filhos, então esse papo é um papo para os filhos de Deus, é um papo para quem sabe do Espírito. A gente viu ali, tem no versículo... No versículo 22 não, no versículo 23 diz, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós sabemos que nós somos adotados por esse Deus. Nós sabemos que quando o Espírito de Deus nos convenceu da nossa maldade, nos convenceu do nosso pecado, e quando Jesus veio até nós, nós nos tornamos filhos de Deus. E para nós está muito claro, eu fui adotado. Minha vida foi comprada por um preço maravilhoso, um preço o qual eu não podia pagar. Mas isso não está completamente claro, universalmente falando. As pessoas que não são do nosso meio, do nosso ajuntamento, elas não têm essa certeza. Elas não sabem que nós somos adotados por Deus e que nós somos filhos de Deus e que somos coparticipantes, herdeiros de um reino maravilhoso. Então, a nossa alma fica inquieta porque nós sabemos, é basicamente como se a gente tivesse sido adotado, mas ainda ninguém tivesse colocado no Jornal Nacional, olha, todos eles são adotados. Olha, é de fato, olha, eles não são malucos não, eles falaram que eles são adotados, eles têm essa certeza por causa do Espírito, mas agora eu estou manifestando para todo mundo ver, esses são os meus filhos. Então a nossa alma se inquieta porque nós aguardamos de fato o momento em que nós não estaremos mais presos a um jugo, né? A gente não tem mais a tirania da carne sobre nós, né? A gente vive num sistema em que nós somos frágeis, e somos fracos, e somos passíveis de receber provações, tentações. E nós sabemos que em algum momento nós vamos adorar ao Senhor de maneira leve, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, e quando nós formos manifestados em glória, e quando nós recebermos o nosso corpo incorruptível, na semelhança do nosso Senhor, aí tudo vai ser tão maravilhoso. A gente não vai temer mais, a gente não vai ficar ansioso, a gente não vai ter que ficar lutando contra a carne, lutando essa batalha espiritual também, contra as hostes espirituais da maldade. Nós estaremos leves diante do nosso Senhor. Então, eu vim essa manhã para te lembrar disso. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor. E um dia nós não lutaremos mais. Um dia nós estaremos diante do sol da justiça, não haverá mais noite.
Você crê nisso? Então eu te pergunto, o quanto a crença nisso, nessa verdade, tem alterado a maneira como você enxerga a sua vida? Como você tem enfrentado os desafios, que não são poucos? Como você tem olhado para a sua vida? Como você tem olhado para essa corrida? Como você tem olhado para as câimbras que você tem sentido no meio do caminho? Como é que você tem olhado para esse caminho, para as irregularidades desse caminho? Como é que você tem olhado para os equipamentos que você tem? Alguns, às vezes, estão correndo descalços. Alguns, às vezes, estão correndo e a sola está meio... Abriu a sola, mas não, vou continuar correndo aqui, porque eu sei para onde eu vou. Esse texto também fala a respeito de uma realidade muito forte, porque fala sobre uma realidade de nós termos as primícias, de termos os primeiros frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, o Espírito trabalha dentro de nós, concedendo a nós esperança. Foi isso que eu falei no começo dessa mensagem. Eu quero que você saia daqui com o coração cheio de esperança, porque de fato, se você é filho de Deus, se você foi alcançado por essa graça, se você confessou Jesus no seu coração e você foi adotado por esse Deus, então um elemento essencial existe na sua vida e um elemento essencial que existe dentro da sua trajetória de salvação, que é a esperança. Porque essa esperança nos capacita a aceitar essas aflições, a aceitar essas intempéries, a aceitar com paciência e com perseverança. Eu te pergunto, como você tem enfrentado os seus desafios e as suas lutas e os seus sofrimentos? O que a sua salvação e o que o Espírito Santo tem testificado sobre a sua trajetória? Porque esse mesmo Espírito, numa proporção parecida com a da esperança, coloca no nosso coração também de exata medida fé e amor, que são graças que marcam a nossa distinção como cristãos. Então eu venho, nessa manhã, te lembrar que você é diferente das pessoas que não são desse clubinho. Você é diferente do homem, da mulher que não tem a clareza que o Espírito promove a respeito dessa trajetória. Porque se você foi encontrado pela graça de Deus, então essa mesma graça te dá poder sobre as suas fraquezas. Não é isso que fala o versículo, que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas? Então, dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de você confere poder sobre cada uma das suas fraquezas, porque na sua fraqueza que o Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa, não é verdade? Que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então nós precisamos nos lembrar que existe um Espírito intrinsecamente conectado ao nosso Espírito, que tem trabalhado em nós, que tem intercedido por nós, tem feito com que as nossas orações sejam traduzidas diante do nosso Deus, que muitas vezes nem as palavras que a gente sabe, a gente não está conseguindo às vezes expressar para Deus o que está acontecendo. A gente está tão desanimado, tão chateado, tão questionante das coisas que estão acontecendo, que o Espírito, é como se o Espírito falasse, está tudo embolado, mas eu vou te explicar aqui. Esse choro aqui significa que ele está cansado porque ele está junto com a criação, almejando o dia que ele vai parar de lutar. E é isso que a palavra de Deus diz, que esse Deus que nos amou, que entregou o Filho dele, que colocou o Espírito Santo dele habitando dentro dos nossos corações, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, nós chegamos à conclusão que cada uma dessas aflições, cada uma dessas demandas que nós temos enfrentado, elas não vão ser desperdiçadas pelo nosso Senhor. Vai pegar cada uma dessas tristezas, inquietações, desânimos e vai fazer com que isso coopere para nós. Porque esse é o nosso Deus, ele não desperdiça nada. O próprio Paulo, coitado, olha, pensa uma pessoa que sofreu foi Paulo, né? E ele falava disso, ele falava que, olha, os sofrimentos que eu vivo, os sofrimentos que eu passo,
eles se converteram, eles foram favoráveis para o avanço do Evangelho. Então eu pergunto para você, faço outra pergunta: como é que os seus sofrimentos e as suas angústias têm se convertido em algo que vai fazer com que o Evangelho seja expandido? O que você está fazendo com os seus sofrimentos? O que você está fazendo com as suas dores, com as suas inquietações? Você está passando por essas coisas só por passar, de graça, assim? Uma hora vai parar de acontecer e aí a vida vai voltar ao normal. Você ainda não parou para se perguntar o porquê das coisas estarem acontecendo e o que o nosso Senhor quer construir dentro de você? Essa porção da palavra diz que esses sofrimentos são passageiros, mas a glória é eterna. Amém? Os sofrimentos são passageiros. A dor, as provações desagradáveis são os meios pelos quais Deus repousa o seu poder sobre nós. E eu acho que você deveria pensar mais sobre isso. Pensar sobre essa adoção, pensar o que significa ser aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. O que significa ter essa promessa. O que significa viver a vida. Viver é muito sério. Tomar atitudes, decisões, olhar em volta, olhar para a sua família, olhar para as coisas que você faz, o tempo que você gasta trabalhando, o tempo que você gasta depositando na vida das outras pessoas, os seus relacionamentos, tudo isso é muito sério. Porque, de fato, a maneira como nós vivemos é a maneira como nós mostramos, de maneira indireta, sobre essas questões que nós falamos, sobre o quanto está a nossa esperança, o quanto está a nossa fé no nosso Deus e o quanto o amor desse Deus tem feito diferença nos nossos dias. Então eu gostaria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e fizesse assim um catálogo rapidinho, de maneira muito rápida, sobre quais têm sido as suas principais inquietações pessoais. Olha, Deus, se eu pudesse fazer um pódio da primeira, segunda e terceira, esse pódio seria assim: em primeiro lugar, isso daqui; em segundo lugar, isso daqui; em terceiro lugar, isso daqui. Agora eu gostaria que você fizesse o exercício de pensar num pódio das coisas mais importantes que Deus fez por você. Da onde Ele te tirou, por exemplo. Das chances que Ele te deu, das novas oportunidades. Dos milagres maravilhosos que você talvez possa ter experimentado. Se você também fizesse na sua mente um pódio imaginário sobre quais são os 3 maiores motivos de gratidão que você carrega no coração pela obra do Senhor na sua vida. Poxa, Deus, eu me sinto muito grato porque o Senhor converteu a minha tristeza em alegria. Eu agradeço pela minha família porque o Senhor tem cuidado dela. Eu agradeço pelo teu agir sobre práticas minhas que eu não pensei que fosse capaz de vencê-las e o Senhor me ajudou. Você pode abrir seus olhos. Gostaria que você pensasse para que lado pesou mais. Bem que eu fiz uma balança como se fosse tripla, né? Tinha que ter coisas. Mas enfim, imagina uma balança tripla. Meus irmãos, o mundo como nós conhecemos, ele não é o melhor mundo possível. Ele é um mundo infeliz e falta muita coisa ainda. A realidade em que nós estamos vivendo não é a realidade completa.
não é o todo, não é o ponto final. O crente sabe que isso daqui não é nada comparado com o que a gente vai ver e vai experimentar. Você crê assim? Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? A pessoa que está correndo na rua para chegar lá no fim do trajeto, ela sabe que tem um fim, que tem uma bandeirinha que ela vai passar por uma bandeirinha não, uma faixa. Mas enquanto ela está correndo, ela não está necessariamente passando por essa faixa. Mas ela está correndo porque ela sabe que no final daquilo ali ela vai passar por uma faixa. O mundo que nós vivemos, ele vai ser transformado da mesma forma como nós seremos transformados. Nós veremos novos céus e nova terra. E é muito engraçado porque muito interessante, porque eu gosto da analogia que se faz o tempo inteiro sobre a grávida, né? Fala que geme como que em dores de parto. Porque a grávida, ela sabe o tempo determinado desse sofrimento que é engravidar, né? A mulher que engravida, ela é traspassada por muitas alegrias e transformações internas, mas se tem uma pessoa nesse mundo que sofre, é a mulher quando engravida. Principalmente quando ela vai dar à luz. Porque se ela não sofre no parto normal, ela sofre com uma cesariana que corta umas 7 camadas de tecido para chegar na criança. Mas nós sabemos que existe um tempo determinado para todas as coisas e que, assim como a grávida sabe mais ou menos o tempo das coisas acontecerem, nós também temos uns sinalizadores do tempo e das considerações sobre o tempo. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 15, 51. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim: mas eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, e num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é uma garantia de que o sofrimento será convertido em glória. O Espírito nos ajuda a lembrar para onde nós temos que ir, qual é a nossa função, o que nós temos que fazer, quais são as palavras que nós temos que trazer à memória para ter esperança, para ter fé. E um dia, nosso sofrimento será convertido e no final de tudo não haverá mais as debilidades do nosso corpo, nós seremos curados dos nossos traumas, das nossas instabilidades emocionais, dos preconceitos que nos limitam de chegar até outras pessoas, nós seremos curados das nossas neuroses, das nossas baixas autoestimas, nem sei se eu falei certo o plural, faço filtro. Nós seremos curados das cicatrizes das nossas escolhas ruins. Às vezes você está vivendo uma situação ruim, de perturbação interna, que é resultado de uma escolha ruim, e às vezes você não está conseguindo encontrar um caminho para não se sentir tão culpado, ou não se martirizar tanto, mas lembre-se, nós seremos transformados. O Espírito Santo de Deus age em nós como um edifício, como se você fosse uma casinha, e ele vai fazendo com que todos os cômodos sejam compatíveis com ele. Então ele vai fazendo essas estruturas ficarem mais bonitas, mais chiques, mais limpas, mais bem elaboradas, mais
elegantes. Gostaria que você passasse algumas folhas para frente e abrisse a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, versículos, a partir do versículo 7. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Você é filho de Deus, e o papo com você é outro. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder de tudo, que a tudo excede, provém de Deus. Nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos errantes, mas o poder de Deus, que é algo muito precioso e maravilhoso, é colocado sobre as nossas vidas para que fique claro de quem que é o poder, de quem que é a glória e de quem que é capaz de fazer as coisas que nós não conseguimos fazer. Tem um versículo ainda que eu queria compartilhar com vocês. Está lá em 1 Coríntios, você não precisa abrir não. Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nisso, para você, tenha esperança e paciência. O Espírito que age em você é o Espírito que te dá discernimento. O Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que conhece a mente de Deus e que conhece a sua mente e que sabe os seus limites e que sabe que é a verdadeira palavra que diz que nós não seremos provados além do que nós possamos suportar. E esse Espírito tem clamado por nós, tem clamado por nós enquanto igreja, tem colocado no nosso coração esperança, perseverança, e essa é a palavra que eu queria trazer para você nessa manhã. Seja perseverante. Ande mais uma milha. Eu sou imensamente grato por Deus, por essa casa de adoração, por essas pessoas, por vocês, porque foi nesse lugar que eu fui curado pelo Senhor de muitas dores, de muitas tristezas profundas da alma. Eu tenho vontade de chorar. Foi nesse lugar que eu conheci pessoas que falaram: tem uma linha de chegada. O que você está vivendo agora não simboliza o todo. Esse mundo que você está vivendo, ele não é a melhor realidade que você vai experimentar. Foi nesse lugar que eu olhei para o meu Deus de volta e falei: Deus, eu fugi do Senhor tanto tempo. Eu fiquei prostrado tanto tempo, chateado com tanta coisa, chateado com o que as pessoas fizeram comigo. E
por causa de pessoas como vocês, por causa de encontro de pessoas como vocês, eu voltei a ter esperança. Eu voltei a acreditar que existe um Deus que tem promessas especiais e que cumpre essas promessas. Mas olhando para a galeria da fé, eu vi que um monte de gente morreu sem ter as promessas cumpridas, porque essas pessoas viveram as suas vidas sabendo que existia algo muito maior lá na frente. Então qualquer outra coisa que lhes fora prometido, para eles não tanto faz, porque existirá um dia em que eu adorarei diante do meu Senhor de maneira leve. Existirá um dia em que nós seremos manifestados como nosso Deus em glória. E essa glória já pode ser acessada. A gente já está pagando algumas primeiras prestações. O Espírito que habita dentro de nós trouxe essa glória para dentro de nós como um lampejo. Então o Espírito que habita dentro de vocês está falando nessa manhã: ei, da onde está vertendo tudo isso que eu sou capaz de fazer, tem muito mais lá na frente. Então, fortaleça os pés que estão fracos, as mãos que estão cansadas, vocês que estão distantes, se aproximem.